Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os 2 primeiros versículos desta primeira carta que Paulo escreveu ao seu filho Timóteo. Nesses 2 primeiros versículos, temos a saudação do apóstolo ao seu companheiro, o jovem pastor evangelista Timóteo. O título para esse primeiro parágrafo é Os personagens que realizam o ministério cristão. 1 Timóteo 1, 1 e 2. Os personagens que realizam o ministério cristão. O nome desse auxiliar do apóstolo Paulo, seu filho na fé Timóteo, aparece pelo menos 24 vezes por todo o Novo Testamento. Além dessas 2 cartas que lhe foram endereçadas, o seu nome aparece pelo menos 20 vezes entre os livros de Atos e Apocalipse. Nós não temos muitas informações seguras sobre as circunstâncias do nascimento de Timóteo, mas sabemos que o seu pai era grego, a sua mãe era judia, porém uma judia crente, e por isso ele não tinha sido circuncidado quando ainda bebê. Não é difícil imaginarmos que tenha sofrido durante a sua infância e adolescência alguma rejeição por parte dos jovens judeus da sua idade e das famílias judaicas da comunidade. Não era fácil uma mãe casada com um pagão criar seu filho nos caminhos do Senhor. Mesmo assim, a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd lhe ensinaram cedo, desde bem cedo, as Escrituras Sagradas e certamente os princípios cristãos. Timóteo então cresceu conhecendo as histórias do povo de Deus e os princípios do Evangelho ao ponto de ser identificado como um discípulo. Confira lá em Atos, capítulo 16, versículo 1. Conforme vimos anteriormente, a sua conversão e a sua chamada para o ministério, ele era bem jovem ainda, e talvez por isso mesmo Paulo o tratasse como um verdadeiro filho na fé. É assim que ele o chama nesse texto que nós estamos estudando. E ele também o chamava de amado filho na fé, conforme estudaremos em 2 Timóteo 1, 2. Mesmo jovem, Timóteo demonstrava uma fé verdadeira, a mesma que existia na sua mãe e na sua avó. E dessa fé prática davam testemunho 2 comunidades, 2 cidades, a comunidade de Listra e de Icônio, conforme lemos lá em Atos 16, 2. O fato do seu nome estar vinculado ao de Paulo na saudação de 6 às 13 cartas paulinas, isso mostra a importância desse jovem nos primeiros dias da igreja da era cristã. Juntamente com o apóstolo Paulo e dirigidos pelo Senhor, certamente foram importantes para o estabelecimento e para o avanço do Evangelho naqueles primeiros anos do cristianismo. Timóteo estava recebendo a responsabilidade de continuar a implantação do Evangelho do Senhor para que essa mensagem salvadora chegasse até os confins da terra. O princípio extraído então desses 2 versículos, desses versos iniciais, que deve ser aplicado em nossas vidas, pode ser formulado da seguinte maneira. Somente através da capacitação divina é que o ministro de Deus pode realizar o seu ministério. Somente através da capacitação divina é que o ministro de Deus pode realizar o seu ministério. Nesses 2 versos importantes, nós encontramos 3 personagens que estão envolvidos na realização do ministério. O primeiro personagem é aquele que nos chama para o ministério. O segundo personagem é aquele que compartilha as responsabilidades ministeriais. E o terceiro personagem é aquele que recebe a investidura para exercer esse ministério. Mas antes de nós detalharmos o texto, me permita lê-lo para você. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, o primeiro personagem que devemos destacar, então, nessa questão do ministério, é aquele que nos chama para o ministério. E quem é que nos chama para o ministério? A você e a mim, quem nos chama para o ministério, seja o ministério que for, alguns são chamados para um ministério pastoral, outros são chamados
para o magistério eclesiástico, outros são chamados para a liderança nas igrejas, outros são chamados para o diaconato, para servir as igrejas. Enfim, na verdade, todos os cristãos são chamados para o ministério. Cada um de nós é um ministro. Agora, quem é que nos chama para o ministério? Deus é que nos chama. Deus manda e chama-nos para servi-lo, para servir a Deus. E Cristo Jesus, então, nos envia. É interessante percebermos essa dinâmica entre a Trindade. Deus nos manda e nos chama para servi-lo. Cristo Jesus nos envia para representá-lo. E embora no texto não apareça a pessoa do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem nos capacita no ministério para que a chamada de Deus se efetive, para que o envio de Cristo Jesus se realize. E assim proclamemos a mensagem da salvação. Qual é a mensagem da salvação? Veja ainda nesse versículo número 1, Deus é o nosso Salvador. Sim, essa é a grande mensagem. Essa é a grande mensagem. Veja bem, eu repito para você, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador. A origem da salvação é divina, mas a origem da salvação entre a Trindade certamente é do Pai. É no livro do profeta Jonas que lemos que a salvação pertence a Deus. Sim, Deus é o nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo foi o meio pelo qual Deus nos salva. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos salva através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo se deu por nós para morrer na cruz do Calvário. O Espírito Santo aplica essa salvação às nossas vidas. Mas é Deus que deu origem a esta salvação. E é uma salvação que vem desde a eternidade. Como eu já disse aqui algumas vezes, antes que houvesse luz, houve cruz. Essa salvação estava planejada desde a eternidade. Mas nesse primeiro personagem ainda, nós encontramos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a segunda pessoa da Trindade. Sim, e o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a nossa esperança. Sim, porque em Jesus nós temos agora esperança da vida gloriosa na eternidade com o nosso Deus. Cristo Jesus é o nosso Salvador? Sim. Cristo Jesus é o autor e consumador da nossa fé? Sim. Mas Jesus Cristo é a nossa esperança. Nós temos que ter esperança em nossas vidas, em nossos lares, em nossas realizações profissionais. Nós esperamos por alguma coisa melhor. Nós iniciamos uma nova etapa com expectativas boas. Jesus Cristo é a base de tudo isso. Em Jesus Cristo, nós que somos chamados para o ministério, temos esperança de que o nosso ministério obterá êxito. O primeiro personagem, então, é aquele que nos chama para o ministério. O nosso Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo que nos capacita e nos orienta na realização do ministério. O segundo personagem que devemos destacar nesses versos é aquele que compartilha as suas responsabilidades ministeriais. O segundo personagem, então, é aquele que compartilha as suas responsabilidades ministeriais. Veja também nesses versículos 1 e 2 que nós temos uma colocação muito interessante. Por que Paulo chamou Timóteo de filho? Timóteo era mais do que um protegido e cooperador de Paulo. Também era o seu amigo pessoal, o seu filho espiritual. O ministério de Paulo
talvez tenha sido responsável, direta ou até indiretamente, pela nova vida de Timóteo em Cristo Jesus. Então, Paulo é um personagem marcante na vida deste jovem pastor, desse jovem ministro Timóteo. Mas quem era Paulo? Paulo é esse segundo personagem. Ele é apóstolo, isto é, ele é enviado. A palavra apóstolo vem do verbo grego apostelo, que quer dizer exatamente ser enviado, alguém que é enviado, alguém que é representante de Jesus Cristo. É interessante que nós lembramos, certamente você se lembra também, de Atos capítulo 9, versículo 15 e versículo 16. Logo depois que Paulo aceita o Senhor Jesus Cristo, porque, num certo sentido, ele é derrubado ao chão, e quando ele pergunta quem és tu, Senhor, e Jesus lhe responde apresentando-se como aquele que tu persegues, Paulo entende que ele está falando sobre alguém, ou ele está falando com alguém sobrenatural, com alguém que é além daquelas pessoas que ele perseguia. É alguém que toma conta daquelas pessoas. Ao receber, então, o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e depois de ter ficado pelo menos um dia cego, quando Ananias recebe a ordem do Senhor para que fosse até Paulo para orar por ele, Ananias discute um pouco com Deus, teme a presença do apóstolo Paulo, porque a sua fama era das piores. Mas Deus fala o seguinte: Ananias, vai, porque esse para mim é um instrumento. Paulo é apóstolo, isso é um enviado. Eu o enviarei para pregar o meu evangelho a reis, autoridades, governadores. Eu enviarei Paulo para pregar aos gentios, mas eu enviarei Paulo também para pregar aos judeus. Paulo, então, é apóstolo, isto é, ele é enviado da parte de Deus para proclamar a mensagem de salvação. Paulo diz em Efésios, Paulo diz em Colossenses, em Filipenses, que ele se sentia como alguém que tivera o privilégio de receber a revelação do mistério de Deus para proclamar esse mistério, para revelar esse mistério agora aos gentios e aos judeus. E Paulo diz claramente que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, isso é, Cristo nos gentios. Cristo em todos nós, gentios e judeus, agora participando da salvação em Cristo Jesus. Em segundo lugar, podemos destacar, na vida de Paulo, que além dele ser apóstolo, isso é, enviado, ele foi obediente ao mandato de Deus. É interessante percebermos como Paulo realmente se destacou sendo um homem de Deus, sendo alguém que até fez mais do que os demais apóstolos. Mesmo que os demais apóstolos tivessem convivido com o Senhor Jesus Cristo durante 3 anos, parece que Paulo realmente tinha uma capacitação especial. Deus tinha dado para ele um ministério muito específico. Ele seria o apóstolo aos gentios. E Paulo foi obediente ao mandato de Deus. Paulo, que era um judeu, por natureza orgulhoso de ser judeu e desprezava, quando fariseu, os gentios, ele foi o homem que Deus trabalhou na sua formação, talhou a sua vida para que ele pudesse se tornar um porta-voz da salvação divina para os gentios. É interessante que Deus não escolheu nem a João, nem a Pedro, nem a Tiago, nem a Tomé, nem a Mateus. E Mateus teria todas as condições, porque ele era provavelmente um poliglota, falando o italiano ou o latim, falando o grego, falando o aramaico e o hebraico, porque ele era um homem das alfândegas, tinha que tratar com todas as pessoas de qualquer língua,
Mateus poderia ser esse homem, mas Deus tinha preparado Paulo para ser o seu porta-voz, o porta-voz da salvação. Paulo nasceu em Tarso. Paulo foi criado no meio dos gentios. Paulo tinha uma cultura acima da média. E ele foi obediente. Ele foi obediente ao mandato de Deus. E ele foi o apóstolo aos gentios. Em terceiro lugar, que se destaca na vida de Paulo, é que ele era o pai espiritual. Isso é, ele era o discipulador do jovem Timóteo. Paulo era seu amigo especial, seu amigo ministerial. Mas Paulo é, sobretudo, o pai espiritual de Timóteo. Provavelmente, como nós dissemos, foi através da pregação de Paulo lá em Listra. Na primeira viagem, Paulo e Barnabé pregando e curando aquele coxo, isso trouxe impacto na vida de Timóteo, e provavelmente ali ele aceitou a Jesus Cristo. A partir daí, então, Paulo continua a viagem, e na volta, quando já não está mais com Barnabé, na sua segunda viagem, passando por Listra, ele ouve falar de um jovem discípulo. É interessante notarmos que Paulo tem essa percepção. Ele sabe que ele tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, mas ele tem a responsabilidade também de compartilhar as suas responsabilidades ministeriais. Querido amigo, aqui nós aprendemos uma grande lição. O ministério não é feito sozinho. O ministério é feito compartilhadamente. Eu e você temos que compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. E recebemos também responsabilidades de outros, porque nós podemos ajudar, como também devemos ser ajudados por os outros, para que assim possamos realizar o ministério na suficiência do Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, é um pai espiritual do jovem Timóteo. Ele é o discipulador, e sabendo que um dia o seu ministério chegaria ao fim, ele começa a treinar, bem desde cedo, esse jovem ministro para que ele possa servir ao Senhor. Finalmente, o terceiro personagem que vemos nessa introdução é aquele que recebe a investidura para exercer o ministério. Sim, é Timóteo. Timóteo recebe essa responsabilidade para exercer o seu ministério. Nós falamos alguma coisa sobre Timóteo já no programa passado. Mas sobre Timóteo, nós temos que lembrar que Paulo o descreveu assim: eu tenho nele como alguém que não é comparado a ninguém que tenha tanto interesse pelos cristãos. Por quê? Porque Timóteo tinha sido aprovado tendo servido a Paulo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Essas palavras vêm lá de Filipenses 2, 19 a 24. Para Paulo, então, Timóteo era alguém que realmente tinha interesse pelos cristãos. Paulo se referiu a Timóteo como meu filho amado e fiel no Senhor, meu cooperador no Evangelho. Timóteo recebeu várias atribuições nas seguintes igrejas: em Tessalônica, em Corinto, em Filipos. Ele ministrou a essas igrejas em nome do apóstolo Paulo. Timóteo colaborou com Paulo nas seguintes cartas: 1ª e 2ª Tessalonicenses, 2ª Coríntios, Filipenses e Filemon. Nessa primeira carta encontramos Timóteo recebendo uma outra atribuição do apóstolo Paulo. Ele foi deixado em Éfeso para deter os falsos mestres empenhados no processo de desfazer a igreja como alternativa cristã viável para aquela cidade. Timóteo era um jovem, carente até de um espírito enérgico, talvez tímido, um pouco doente, porém um jovem com uma fé genuína. E embora as duas cartas sejam encorajadoras, Timóteo já tinha uma experiência no ministério. Era necessário, então, muita coragem para desenvolver o seu ministério em tais cidades. Timóteo era o verdadeiro filho na fé. Timóteo recebeu graça, misericórdia e paz da parte do pai e do filho. Era o desejo de Paulo para o seu filho. É interessante percebermos que, em todas as outras saudações,
Paulo deseja graça e paz, mas nessas cartas a Timóteo ele acrescenta misericórdia. Sem misericórdia divina, nós não conseguimos exercer o nosso ministério. Finalmente, Timóteo é o Filho de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, como é que você se sente em relação ao seu ministério? Todos nós fomos chamados para servir o Senhor. Cada um de nós tem a responsabilidade de desenvolvermos e compartilharmos o nosso ministério. Qualquer que seja o seu ministério, que o Senhor possa te abençoar. Apropie-se então da graça, da misericórdia e da paz do Senhor e o sirva da melhor maneira. Um grande abraço e até o próximo programa.